Boa noite, gente. Tô eu aqui de novo. Hoje é domingão. São 19h57 agora, dia 18 de dezembro. Tô aqui para compartilhar mais um estudo com vocês. Vou começar a fazer o estudo do Ibovespa. Vou começar aqui falando do gráfico semanal. Depois vamos pro diário, intradiário. E aí comento o índice futuro. Vou comentar dólar aqui também nesse vídeo. Vale lembrar aqui com vocês, né, que... Segundo o próprio gráfico aqui, a gente está dentro de uma estrutura baixista, inclusive aqui no gráfico semanal, observando principalmente esse movimento aqui. A semana passada foi a semana do rompimento do pivô de baixa no gráfico semanal e um olhar um pouco mais amplo, né? O suporte mais importante que a gente tem aqui está na linha dos 100 mil pontos aqui no semanal. Essa linha dos 100 mil aqui é uma divisão de estrutura mais importante, mais longa também, mais forte, inclusive. Mas, pelo menos por enquanto, a gente não tem sinalização aí de que o Ibovespa vai virar para cima, tá? Eu não duvido nada que a nossa bolsa ceda aí 2 mil pontos pra gente ceder, a gente não é nada, né? Com a volatilidade que a gente veio apresentando essa última semana, que passou agora, 4 mil pontos por dia, é bem tranquilo do Ibovespa testar esse nível aí. Vale a gente dar uma olhada para o cenário que nós estamos. Cada nome que sobe para compor aí a equipe econômica, entre outros nomes aí para compor o time aí do governo que vai assumir, né, o ano que vem. Então, o mercado parece que não está muito animado com isso, enfim. O sentimento ele está mais pessimista. Além disso, a gente tem o cenário global que está bastante tenso. Na semana passada tivemos aí a divulgação da taxa de juros dos Estados Unidos, taxa de juros na Europa também. O Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve. Tá um pouquinho. Do Federal Reserve, ele comentou que... Eu repeti isso, eu falei isso para vocês no vídeo na semana passada, mas eu vou repetir de novo. Ele não quis entrar muito em detalhe, inclusive quando os jornalistas comentavam sobre hipóteses, ele comentou, ele foi bem claro, dizendo que ele não gosta de ficar trabalhando muito com hipótese e que ele vai fazer o que tiver que fazer para descer a inflação dos Estados Unidos, né, que o alvo deles é 2% de inflação. Então, assim, você vê que Europa e Estados Unidos são economias que não estão acostumadas a lidar com inflação alta, com uma economia muito instável, como tem acontecido agora. Então, é óbvio que isso vai mexendo bastante aí com a preocupação mundial em relação à saúde econômica dessas grandes potências. Na Europa também a gente teve aumento aí de 50 pontos base na taxa de juros. A Christine Lagarde também comentou sobre a preocupação dela também de baixar a inflação. Enfim, ela comentou sobre o preço de energia e de alimentos na Europa, que foi basicamente o que levou tudo lá, o que levou, né, foram os principais deflatores aí do cenário deles por lá. Então... Enfim, a coisa tá difícil, galera. Assim, o cenário ele não tá muito bonito ali para frente. 2023 continua sendo um ano bastante desafiador, falando de economia e política. A gente não pode esquecer que a gente tem tensões geopolíticas ainda acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Não existe prazo para isso terminar, não existe nem sinal de que isso está acabando. Enfim... E o mundo aí, a gente fica esperando se vai rolar realmente uma recessão ou não, recessão nos Estados Unidos, recessão na Europa, enfim, isso aí é uma coisa que caso seja anunciada, caso ela aconteça, isso vai mexer com bolsas do mundo inteiro. E isso deve mexer bastante com o preço de commodities, então para quem opera agrícolas, isso aí pode ser um fator assim de extrema... Pode ser não, será um fator de extrema relevância se isso aí acontecer, né? O preço das commodities aí tendem a cair aí num cenário
nesse cenário de recessão. Lembrando que esse período que estamos vivendo é um reflexo daquela injeção absurda de dinheiro que rolou durante a pandemia, com os governos do mundo inteiro buscando estimular a economia, já que estávamos todos restritos nessa questão de sair de casa, de trabalhar, de produzir, enfim. Então, foi eu também não via muito diferente a se fazer, enfim. Foi injeção de dinheiro na economia. E aí, gente, quanto mais oferta, né, menos valor aquilo ali tem. O preço vai caindo. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro também faz parte disso aí. Então, quanto mais dinheiro você joga na economia para circular e aquecer o consumo, menos o dinheiro vale, que é a tal da inflação. Né? Seu dinheiro vai valendo menos. Então, você acaba gerando um efeito colateral aí perigoso, né? Então, o papel, né, da política econômica é justamente fazer isso. Quando o mercado desaquece demais, ele adota medidas para fazer a economia... Enfim, são medidas artificiais, são artifícios, né, para fazer a economia girar e aquecer e colocar as pessoas para trabalhar e consumir, e produzir, PIB, né, minha gente? E quando ele passa um pouco dessa linha e começa a se adotar políticas econômicas contracionistas, né? Durante a pandemia foram políticas econômicas expansionistas. Então, você estimula as pessoas a usarem o dinheiro, a consumirem, enfim. Agora, a gente tem que lidar aí com as consequências aí dessas decisões e, com certeza... fazer isso tudo voltar ao que era antes vai levar algum tempo. Fora isso, a gente tem na parte aqui de criptomoeda... Bom, isso tudo que eu falei vai impactar em tudo, tá, gente? Isso aqui existe aquela questão do risco setorial e tem o risco sistêmico, que é aquilo que pega o sistema inteiro, né? Ninguém escapa. Na parte de criptomoedas, 2022 está sendo um ano bastante desafiador, já que as criptomoedas estão apresentando baixíssima volatilidade e já há alguns meses desperta pouco interesse de negociação, especialmente depois aí do que aconteceu com a FTX. Aliás, isso foi um tema que foi perguntado para a Christine Lagarde lá quando ela estava fazendo o discurso depois do anúncio do aumento da taxa de juros na Europa. Então, vamos ver se em 2023 essas questões de regulamentação, de regulação desse mercado também começam a sair um pouco mais, para trazer um pouco mais de segurança. Não acredito que seja um mercado que vá acabar, mas eu acredito que seja um mercado aí que ainda possa sofrer muito impacto de notícias que ainda podem acontecer e atingir grandes exchanges, enfim, de criptomoedas. De toda forma, eu vejo como um potencial e uma oportunidade gigantesca, tá? Então, vamos ficar de olho em 2023 no mercado de criptomoedas. Cuidado aí com recessão global. E agora, que eu falei, não sei nem quanto tempo faz que eu tô falando aqui. Vamos fazer a nossa análise de Ibovespa, e se eu me lembrar, gente, depois que eu falar de Ibovespa, de alguns papéis aqui que compõem o Ibovespa, eu vou falar um pouquinho, vou fazer análise aqui dos ativos de índices internacionais, tá certo? Eu quero colocar aqui na tela aqui para vocês essa janelinha aqui mostra o impacto dos papéis na pontuação do Ibovespa. Então, na sexta-feira, foi dia 16, né? Na sexta-feira, os papéis que mais impactaram no índice Ibovespa para cima, aqui os verdinhos, e para baixo aqui. Então, eu quero chamar a atenção de vocês. Na semana passada, eu comentei que a nossa bolsa é basicamente commodities, né? Que é petróleo, minério de ferro, Vale e Petrobras. E aqui dá pra gente ver, né, o impacto de Vale, só Vale, que caiu 1,49% na sexta-feira, teve um peso de 365, quase 366 pontos de movimentação no nosso índice, tá? Então, a gente vê aqui como que é importante esse papel na composição do índice, e isso faz a gente entender por que o gráfico da Vale é tão parecido com o gráfico do Ibovespa. Tem outros papéis aqui que tem bastante relevância também, Itube, tá vendo? Ó? É setor financeiro, commodities e financeiro, gente. Lembra que eu falei para vocês na semana passada? IFNC e o IMAT, tá? Para vocês olharem esses índices aí, tá bom? Então, olha isso aqui, ó. A Petro
Movimentou um volume financeiro ali de 37,7, muito bem que foi vencimento de opção, né? Dá uma movimentada maior mesmo. Mas enfim, só a Petro ali teve um impacto de 365 na movimentação negativa ali do nosso índice, tá bom? Então era só isso aqui que eu queria deixar. Depois eu vou dar uma olhadinha na abertura do mercado asiático, mostrar ali para vocês. Deixa eu ver se tem alguma notícia por aqui. Mercado asiático tende a abrir no negativo. Caminhada ali com o mau humor de Wall Street. Vai apresentar uma segunda-feira de baixas depois do Federal Reserve mostrar e resolver que rising rates, que manteve a alta ali da taxa de juros, né? A gente ainda não tem um teto ainda para alta de juros nos Estados Unidos. Fala-se em 5,1 em 2023, ou seja, talvez ainda suba mais alguma coisa por lá. E, obviamente, isso vai tornar atrativo a renda fixa lá fora. Imagina, né, gente? Se a gente que paga 2 dígitos aqui, a galera já foge do risco e vai para renda fixa. Imagina você receber a renda fixa lá pagando 5,1 ao ano, dolarizado. É isso. Um dia eu vou abrir uma planilha aqui e vou mostrar para vocês como é que faz essa conta aqui, para vocês verem quanto que é uma renda fixa lá fora, quando você manda o dinheiro e quando você traz o dinheiro de volta. Enfim. Que mais? Eu tô lendo notícia para vocês, tá? O dólar tá um pouco mais fraco frente às principais moedas, perdeu um pouco de valor, um pouco de força em frente ao ien, que é moeda japonesa. O primeiro-ministro do Japão considerou permitir mais flexibilidade monetária, para manter a taxa de juros por lá nos níveis mais baixos, tá? Equity Futures for Japão, Austrália e Hong Kong caindo, depois que o S&P também mostrou queda, principalmente das ações do setor de tecnologia. O que mais aqui? E aqui comentando aqui sobre a alta da taxa de juros dos Estados Unidos, que isso acaba empurrando os Estados Unidos mais para perto da recessão em 2023. E óbvio que o mundo todo fica de olho aí, né, na maior economia do mundo. Enquanto isso, ainda tá rolando os estresses lá das medidas lá para Covid-0 na China. E comenta-se sobre a reabertura de mercado lá na China, para que eles não sejam responsáveis por falta de crescimento econômico. Enfim, eles estão falando sobre mascarar o número de pessoas que estão morrendo de Covid por lá. Gente de Deus, o negócio lá é feio mesmo, hein? Que coisa, que dá até um negócio de ler isso, coisa horrível. Enfim, esta semana a gente tem aqui, ó. Taxa de juros por lá, hein, ó. Na terça-feira, taxa de juros nos Estados Unidos, no Japão, gente, perdão, eu fico lendo aqui Japão e Estados Unidos aqui, ó. US Housing starts na terça-feira também, quarta-feira tem estoque de petróleo, essa é a agenda semanal, né? Agendinha semanal. E é isso, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Já tá aberto lá fora. Aqui, acabou de abrir. Aqui, ó, gente. Aqui. E aqui, ó. Então, a gente vai falando aqui, eu vou fazendo as análises e acompanhando o que tá rolando lá fora também, tá bom? Bom, gente, o Ibovespa tá aqui, eu vou colocar o ano de 2020 pra cá. Acho que tá certo. O vídeo não tá atrapalhando aqui. Então, a gente teve a queda aqui, né, do Covid, a recuperação em V, conforme prometido pelo Paulo Guedes. Sabe, Paulo Guedes? Falou tudo que o mercado queria ouvir. E aconteceu, hein? Vamos sentir saudades do Paulo Guedes. Preparem-se, galera.
Então é isso, a gente tem aqui ó, o Ibovespa na recuperação do Covid, e aí, enfim, bastante volatilidade e tal. Ok, vamos falar de 2022. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o gráfico semanal de 2022, Ibovespa. Olha esse pivô, gente. Olha esse pivô. É isso que a gente tem. O 101,665 que eu comentei com vocês aqui, né? Foi a mínima aqui da semana passada. Foi esse fundo aqui também, foi bem importante esse ponto. Ainda tô acreditando no índice testando. Isso aqui é Ibovespa, tá no índice futuro. Então, se eu estivesse falando de índice futuro, esse correspondente a 100 mil aqui ia ser 102 mil aproximadamente lá no nosso índice futuro, tá certo? Eu tomei como referência essa região aqui dos 100 mil e pouquinho. Notem que isso aqui é a resistência dessa congestãozinha aqui que o Ibovespa formou quando fez esse fundo arredondado antes de dar essa puxada aqui do segundo semestre aqui de 2022. Certo? Então, gente, abertura aqui do ano. Abertura tá 104.823. Estamos em 102.885. A gente já tá para trás aqui no ano. A gente já tá no negativo. Chegando aí no final do ano, tá? Não duvido a gente chegar aqui no 100 mil e talvez aqui... Ibovespa, tá? No gráfico, na minha opinião, tem tudo para chegar aqui embaixo. Tá bem bonito isso aqui até, inclusive. Só me chama a atenção aqui essa região que ele está trabalhando, perto do 101 mil ali para baixo, tem muita linha de suporte intermediário e isso mostra que existem vários níveis próximos um do outro que o mercado pode defender posição ali, tá? Pode defender e atacar, vamos dizer assim, são muitos pontos de liquidez, com o mercado ali entendendo que ali pode ser um preço ok, em que eles acreditam, e eles começam a se posicionar esperando o próximo movimento. Então, pode ter muita atuação de comprador defendendo suporte, mas pode ter também a sequência desse movimento de distribuição, que é o mercado em queda, e levar o nosso Ibovespa lá para a linha dos 95.200 pontos, tá? Isso aqui, com Ibovespa 95.200, isso aqui daria o nosso índice futuro lá nos 97.200 ou 100 e alguma coisa, tá? Lembrando que cada vez, né, que a gente vai olhando aqui, comparando Ibovespa com o índice futuro, esse spreadzinho vai sendo corroído pelo tempo, né? Taxa de juros, prorata até o vencimento do índice futuro, certo? Então, conforme os dias vão passando, as semanas vão passando, essa pontuação, essa diferença de pontuação entre índice futuro e Ibovespa vão diminuindo. Agora, eu vou colocar aqui no gráfico diário e depois eu vou trocar o layout só para a gente rever os estudos aqui e as marcações da semana passada. Desculpa se vocês estiverem ouvindo muito barulho, mas aqui é muito barulhento mesmo, paciência. O Ibovespa, na sexta-feira, ele fez a retração que eu estava esperando que ele fizesse também, inclusive. Eu cheguei a comentar em algum momento do dia, na parte da manhã ainda, que eu falei, galera, o Ibovespa fez máxima do dia. Tá gravado, gente, tá lá. E ele acabou descendo. Então, como eu comentei com vocês, quando a gente começa a encontrar muitas linhas ali que estão próximas umas das outras, significa que são muitos pontos onde o mercado tende a defender. E notem o seguinte, que quando eu marquei 101,665 aqui, eu me baseei nesse respiro aqui desse pivô. Vocês estão vendo esse pivô aqui? Vocês estão vendo esse pivô? Deixa eu colocar um pouco mais. Olha só que belezinho. Eu adoro olhar isso aqui, ó. Ó, ele estica. É isso aqui, ó. Tá vendo esse pedacinho aqui? Isso aqui. Você vê aqui um monte de sequência de alta, você vê um respiro. É esse pivô aqui, ó. É esse intervalo que você marca aqui, ó. Isso aqui o mercado defende. Ó, olha onde a gente tá preso. Olha o pavio para baixo, ó. É exatamente isso aqui. Olha aqui no passado. Exatamente esse intervalo aqui. Então, esses blocos, esses intervalos aqui são
Regiões de preço onde o mercado ele vai lá repensar o que ele está fazendo. Como ele está vindo de cima para baixo, é um suporte importante. Se ele tivesse vindo de baixo para cima, resistência importante. Então, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer que o mercado passe por aqui e fale, ai Deus do céu, estou cansado já de cair. Lembra que aqui a gente defendeu, subiu? Tá, então o que pode ser? Se ele consolida aqui acima dessa linha de 103.800 e pouco, 103.900, grandes chances do mercado estar estopando ele vendido, ele está começando a fazer um movimento de acumulação e levar o índice para uma retração um pouco mais longa. Retração por quê, gente? Porque o movimento principal é de queda, tá certo? Retração do movimento baixista é sempre o movimento oposto, é um movimento de alta. Tá? Então, quando eu tô falando aqui de Ibovespa retraindo, eu tô falando do Ibovespa subindo, tá? Porque ele já está em tendência de queda. Então, essa retração que pode acontecer, ela pode levar o índice futuro aos níveis que eu estava comentando nos estudos da semana passada, que é o segundo nível de resistência e o mais importante, que é justamente essa faixa azul que nós estamos vendo por aqui. Que no Ibovespa está na casa dos 107, alguma coisa entre 107 e 107,5 aqui, mais ou menos, e que eu comentei que no índice futuro a gente pode jogar um spread de 2.000, aproximadamente 2.000 pontos, né, por ali, para a gente entender onde pode estar essa resistência no índice futuro. Mas ali a gente depois coloca no gráfico e vocês vão entender tudo direitinho, esse negócio da pontuação. Nossa, eu tô com uma postura folgada aqui, né, galera? Um momento. Então, pode ser que o Ibovespa ele dê realmente uma retraída. Lembrando que ainda que ele vá dar uma passada ali naquela faixa azul, na casa dos 107 mil pontos, o Ibovespa, ele ainda não caracteriza um mercado comprador. Ele simplesmente está indo visitar um ponto onde pode ser a melhor venda ever. Porque, assim, se ele não conseguisse sustentar acima dessa região, dessa faixa azul ali para cima, ele está simplesmente retomando um fôlego para dar uma mergulhada fenomenal, e eu diria que, no mínimo, para voltar para a região do 101.665, tá? Olhando o gráfico semanal, eu olho e falo, gente, não tem nada que fale aqui que o índice está a fim de subir. O pavio que ficou para baixo foi ridículo, de pequenininho. Lembrando que o pavio, ele fala para a gente que aconteceu uma falha no movimento, ou que houve uma tentativa de um movimento, mas que ele não conseguiu desenvolver 100%. Como assim, Marta? Ah, gente, caiu, aí o comprador defendeu e ficou o pavio ali para baixo. Se o pavio é para baixo, significa que o comprador conseguiu levar o preço do ponto mínimo ali para cima. Quando eu olho isso no gráfico diário, eu vejo mais formações que são relevantes, inclusive para pavio para cima, pavio para baixo. Mas quando eu olho o semanal, eu vejo definitivamente que a predominância da força ela foi vendedora, e que o Ibovespa ele continua dentro de uma área que eu vou falar, que eu já falei disso para vocês várias vezes, não vou explicar de novo, mas enfim, vocês vão entender, que é justamente a área de rejeição. Para o Ibovespa visitar o fim da área de rejeição, dessa descida, considerando que a área de rejeição foi determinada pela aceleração do movimento de alta anterior, que começou lá em julho, mês 7, que ele fez o fundo e disparou para cima, eu diria que o Ibovespa tem que testar a linha dos 98.850 pontos, tá? Que foi a origem desse movimento acelerado para cima. Então, aqui no gráfico diário, ele ainda tá um pouco em cima do muro? Tá um pouco em cima do muro. Ficou ali o pavio para cima no 105.350, uma região de resistência que nós estudamos na semana passada, e o fundo que foi no 101.665, que foi um suporte que nós estudamos na semana passada, na segunda-feira. Então, um foi o estudo de segunda, o outro foi o estudo de quarta-feira, tá? Na sexta-feira, quinta? Acho que foi na quinta-feira que eu olhei e falei, não tô vendo nada, não tô entendendo nada, e acabei não postando o estudo de quinta-feira. Para sexta, né? Eu postei o de quarta-feira com expectativa de quinta, é isso. Então, gente, aqui no gráfico diário, o que eu tenho? Eu tenho o Ibovespa ainda sofrendo pressão negativa, né? Eu tenho uma resistência importante ali no meio do caminho, que é essa região do 103 e alguma coisa, 103.500 e pouco, 103.350, 103 um pouco no meio do caminho ali. Deixa eu colocar no volume. Vamos ver o tanto de dinheiro. Lembrando, né, que a gente teve vencimento. Aqui, vencimento de opções sobre índice, aqui opções sobre ações.
E aí, gente, eu não consigo. É que assim, o índice ele tá em cima de um suporte super importante. Eu tenho um cluster ali, né? Várias linhas que estão passando ali muito próximas, não necessariamente uma em cima da outra, mas a gente tem um suporte horizontal, que é a linha do 101,665, que foi o fundo anterior ali em agosto. Temos a LTA, essa linha pontilhada azul que tá passando aí, né? Um pouco para cima agora do 101,665. E a gente tem a projeção do pivô, que é essa linha laranja aqui, ó, que é simplesmente, eu vou apagar e fazer de novo, tá? A cópia dessa movimentação de alta que aconteceu aqui, que eu vou só mudar de cor para ganhar destaque aqui para vocês. Que cor que eu coloco isso? Branco. Pronto, aqui, ó. Tá vendo esse desenho aqui? Esse desenho de pivô aqui é isso, tá? Eu simplesmente peguei e dei o Ctrl+C, Ctrl+V na figura, Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, coloquei ali na origem do movimento ali no calcanhar, tá vendo? Opa! E pronto. E aí veio aqui a projeção. A projeção do fundo desse pivô tá aqui no 101,200, 101,300 aproximadamente. Isso foi quase ali, tá? É que eu sou meio chatinha com esse negócio de técnica, gente. Eu gosto muito quando o índice ele passa assim... por bem pouco, assim, vamos lá, 150 pontos ali, eu meio que considero o negócio, ele passa um pouco disso, a minha vaidade fala, não, chegou perto, mas não foi lá não, viu? Eu fico mais exigente comigo mesmo. Enfim, mas é isso, o Ibovespa ele ainda tá nessa big estrutura baixista. O que eu tenho para comentar aqui com vocês sobre essa questão de acumulação e distribuição é que o índice ele ainda guarda características de mercado em distribuição, que é um movimento onde as quedas elas acontecem com maior volume de dinheiro do que as altas, portanto ele sobe com muito dinheiro saindo da bolsa e quando ele sobe a retração ela tem o dinheiro menor, isso é bem característico de mercado em tendência e eu vou mostrar aqui para vocês para não ficar dúvida. Vocês podem aplicar isso aí em outros ativos também. Então, quando ele cai... Vou pegar um amarelão aqui, ó. Verde, vai. Quando cai, o volume de dinheiro sobe. Quando ele sobe, o volume de dinheiro cai. Aqui, tá vendo? E aí, enfim, é assim, quando ele desce, o volume de dinheiro acaba descendo também. E notem as barras que fazem o fundo, ou muito próximas das barras que marcam o fundo, o volume financeiro que acontece ali. Isso aí também fala muito sobre para onde está indo o dinheiro. Ou se o dinheiro está entrando ou está saindo da bolsa, né? E o que a gente tem aqui? A gente tem um cenário anômalo, porque... nós temos aqui um movimento de queda com incremento de volume, pico de volume em formação de fundo ok, mas a formação do candle ela foi positiva. Então rolou muita briga aqui, foi muita negociação, baita volume de dinheiro, mas quem ganhou no final das contas foi o comprador que conseguiu fazer com que o índice fechasse num patamar levemente acima daquele que foi aberto. Mas de uma maneira geral, isso aqui me dá uma informação confusa, porque eu tenho pouco deslocamento de preço e muito volume de dinheiro. Portanto, significa que é uma região muito, muito, muito importante, muito líquida. O mercado todo é como se ele tivesse entendido esse dia ali como um dia importante, ou que o mercado tivesse passando ou passado por patamares importantíssimos para realinhamento de posição, realinhamento de expectativas em relação às próximas movimentações. Tanto é que no outro dia... aconteceu um movimento muito parecido para o lado oposto, que foi para cima, e depois ele desceu e fechou ali no mesmo preço ali de abertura. Então temos uma outra informação ali que você fala, e agora? Né? Porque o volume também não foi desprezível, mas a gente não tem deslocamento de preço. Portanto, o mercado parece realmente ter entendido que ele está muito próximo de uma região de suporte. De toda forma, ele ainda guarda características de mercado vendedor, eu vou repetir isso, ele ainda guarda características de distribuição, que é mercado vendendo ou mercado vendido. O que chama a atenção, o que me deixa um pouco mais cautelosa, né, antes de falar vamos vender Bovespa, que delícia e tal, é porque tá em cima de um big de um suporte, não é um suportezinho, entende? É um suporte que você fala, galera, é um suporte de respeito, entendeu? O mercado, ele pode até ser que amanhã esse suporte aí não seja nada, gente, mas a informação que eu tenho até agora aqui, que foi a marcação da sessão de sexta-feira, que o mercado chega e ele fala, freia, calma aí, vamos pensar, vamos dar uma trabalhada por aqui, e aí ele fica trabalhando aquele intervalo. Qual é o intervalo que eu falei pra vocês lá em agosto? Esse intervalinho aqui, ó.
Foi a mesma repensada que ele fez. Aquele celular de baixo veio com tudo, ó, sem freio. Aqui ele ficou, aí, vamos ou não vamos? Ah, vamos. Aí foi que foi, entendeu? E agora ele tá fazendo o caminho oposto, né? Ele veio lá de cima e tá trabalhando aqui a mesma região. Então aqui a gente já sabe que é um pedaço de mercado, ele fica ali meio que reticente, meio querendo entender para onde ele vai. Se ele começar a subir, eu já falei para vocês, a minha expectativa de Ibovespa buscando a região dos 107 mil pontos, aí você pega o índice futuro, joga uns 2 mil pontos, para você ter mais ou menos uma ideia de onde ele estará, dependendo do tempo em que isso levar para acontecer. E aí, vamos dizer, essa semana, tá? Que o spread do índice vai ficar ali em torno dos 2 mil pontos mesmo. Então, para cima eu tenho uma expectativa para Ibovespa lá na casa dos 107 mil. E caso ele continue descendo, eu quero ver o bonito lá na linha dos 100.200, 100.250 pontos. Mais importante do que isso nos 99.770, vou deixar assim, 780, vou arredondar um pouquinho para cima. E depois disso, vários outros suportezinhos meia boca, 98.900, 98.270. Na minha opinião, esse aqui é mais importante ainda que os outros ali, tá? Houve mais defesa ali. E aí depois tem o fundo anterior, galera. O fundo anterior que foi a mínima do dia 15/7. Vamos, Profit. Quer mostrar aqui, ó, mínima, 95.266. É isso aqui. E no caso aqui de um semanal, gente, é aqui, ó, 95.266. Pronto, é isso aqui, ó. O próximo fundo aí do Ibovespa. Olha, dá pra ver direitinho aqui, ó. Gente, Ibovespa marcou topo no semanal, é isso. Marcou topo no semanal e acionou um pivô de baixo no semanal. Agora, Deus abençoe, né? 95.266 e depois disso é a região ali dos 91 e alguma coisa, tá? É isso. Agora vamos traçar aqui os nossos estudos no índice futuro para a gente ver o que pode rolar de trade, o que a gente olha. Vou marcar os pontos de suporte e resistência e entender o que a gente pode fazer conforme as movimentações forem acontecendo. Coloquei aqui, vou ver se foi no 15 minutos. Acho que não preciso falar, né, gente? Que ele tá numa gigantesca estrutura baixista. Eu vou colocar nesse layout novo aqui, que não tem muita coisa. Não tem muita coisa marcada, tem alguma coisa marcada. Ele tá dentro aí de uma estrutura baixista, mas o que me chama atenção aqui, muita cautela nessas questões aqui de operar em venda do índice futuro, que vocês sabem que eu sou Maria Vendinha, né? Se o gráfico fala vende, aí nossa senhora. Inclusive, nós comentamos na semana passada sobre essa retração no Ibovespa aí, a galera das put, hein? Ó, que falei ali no vídeo, hein? A galera que gosta aí de opção, qualquer retração aí desse índice é oportunidade de comprar put aí em teste de resistência. Fazer dinheiro aí com opção. Me chama atenção no índice futuro isso aqui, minha gente, ó. Uma formaçãozinha de um suporte. Um fundinho, né? Levemente mais alto que o outro. A gente ainda não tem a confirmação aqui da formação desse fundo. Eu gostaria que ele viesse romper esse topinho aqui. Deixa eu aumentar um pouco o gráfico. Gostaria que ele viesse romper esse topinho aqui, né? E realmente se segurar dentro dessa congestão aqui, para a gente entender se ele realmente está a fim de subir e dar uma retraída até essa região pontilhada azul que eu vou puxar aqui para vocês, ou ainda para esse pedaço aqui, ó, nessa linha dos 105.800 aproximadamente. Tá bom? No micro movimento, falando micro, que a gente já tá no intradiário, né? Essa linha dos 5.800 aí pode representar uma resistência interessante aí para o índice. Inclusive levar o IFR lá para as regiões de topo. Portanto, observem as formações caso o índice futuro chegue nessa linha dos 105.800, 106.000. É uma área muito propensa, muito
provável de formação de topo, tá bom? Se isso acontecer, pode dar um trade maravilhoso vendido com stop curto, porque ele fica perto aqui do rompimento de um topo anterior. Ou vocês podem jogar a frequência da... Vamos ver quanto tá a frequência aqui, ó. Pode simular a coisa aqui. Tá tranquilo, 95, 190. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Vamos supor que o índice venha e dê uma retraída até aqui a linha do 105,800. Você pode colocar uma venda aqui com stop de 190 pá. Ele vai ficar ali ainda abaixo dessa região do 106,045. Então, uma venda nessa região aqui, colocaria um stop aí para vocês de 200 pontos, 210, um pouco para fora da volatilidade, né, minha gente? Por quê? Porque vamos lá. Se a volatilidade do negócio tá assim, certo? Aí você vai lá e marca topo de vol e fundo de vol, certo? Vol, não de vol, pelo amor de Deus. Se eu tô fazendo uma venda aqui, gente, se eu colocar o stop aqui, é tipo pedir pra tomar stop, né? Eu tenho que colocar pra fora aqui, tá certo? Por isso que eu fui lá ver a frequência, falei, ok, a frequência é de 190 pontos, então vamos colocar ali 20 pontos para fora, 30 pontos para fora da vol. Então você coloca ali seu stop de 200, 220 pontos ali, beleza. Ah, Marta, mas 220 pontos é muito para mim. Ok. Então o que a gente pode fazer? Otimizar o ponto de entrada. Fora essa linha do 105,800 aqui, que estaria bem bonita aqui para fazer essa venda, onde ficaria bom de vender? Em cima dessa linha do 106,045. Contudo, acima dessa linha do 106,045, eu acredito mais em índice puxando para o 106,470 do que voltando para baixo. Tá? Eu acredito que ele possa, inclusive, bater aqui. Lembrando que essas faixas aqui são áreas de valor, né? E elas são, sim, áreas possíveis de formação de topo ou de fundo, dependendo da direção que o mercado vem. Lembrem-se, observem, né, que é exatamente o mesmo raciocínio, tá? A questão é que eu tô olhando a microestrutura acontecendo e aí quebrando essas estruturas em outras estruturas ainda menores para eu ver o que pode ficar de bom aqui para mim. É óbvio que se eu tô vendendo por aqui um topo de uma congestão, meu stop vai ficar mais curto, mas eu tô muito mais perto de um mercado que tá a fim de querer virar para cima e ficar comprador do que ficar vendedor. Por isso que na hora ali eu dou uma olhada no fluxo também, eu quero entender o quanto que o mercado já se movimentou para chegar até aquela região, o quanto de dinheiro entrou no movimento, a velocidade que o movimento acontece ou aconteceu, isso tudo faz diferença na hora de tomar a decisão, tá, gente? Mas só para explicar aqui para vocês é o seguinte, quando a gente olha no 15 minutos aqui, eu tô observando a estrutura daqui para cá, ó. Tô dando mais peso, tá? Pra estrutura daqui pra cá. Daqui pra cá. Por quê? Bom, gente, porque aqui é o seguinte, eu tenho o topo mais alto, eu tenho esse fundo, então a mínima dessa congestão aqui, ela é um divisor de estrutura pra mim. Tá bom? Então tudo que acontece aqui pra baixo eu fico muito mais segura na venda. Tá certo? Agora, se o mercado passa daqui para cima, se eu for olhar aqui, quebrar esse pedaço aqui em outras estruturas menores, eu tenho uma resistência aqui, uma resistência aqui, uma resistência aqui. Agora, se ele chegar aqui, gente, ele já tá a fim de buscar a máxima ali, aí tô fora, né? Aí provavelmente eu tô procurando uma venda daqui para cima, com stop aqui abaixo da linha do 0,45. Tá bom? Então, é disso que eu tô falando para vocês. É bom a gente observar essas pequenas estruturas. O que são as pequenas estruturas, gente? É esse conjunto de pivô, zigue-zague, sobe 10, topo e fundo, tá? Topo e fundo formado. Porque vocês têm que entender que o mercado, ele muda de comportamento a partir do momento que ele decide que ele tomou uma direção. Olha só. Presta atenção aqui nesse pedaço. Como o mercado ele começa a fazer umas barrinhas pequenininhas, tá vendo aqui, ó? Pequenininho, cheio de pavio. Nossa, que horrível. Mas ele fez um pivô bonito aqui, certo? Certo, ó. Topo mais baixo que o anterior, fundo entre eles é o gatilho, beleza. Olha a barra de convicção do rompimento, que coisa mais linda. Quando ele decide que vai, gente, ele vai, ó. Barras longas, paviozão, não sei o que lá, volatilidade. Olha o tamanho da barra. Tá vendo? A hora que ele começa a fazer formação de barra menorzinha, né? A vol vai caindo, o spread entre abertura e fechamento desses candles vão ficando menores e tal. Você fala, acho que o mercado tá repensando a coisa aí. E aí vem o quê? Uma formação de um pivôzinho, né? Uma pequena estrutura, uma microestrutura. Um pedaço de uma microestrutura, né? O pivô é um pedaço. E aí você vê uma barra dessa aqui, ó. Olha a convicção do rompimento disso aqui.
E aí essa barra rompeu esse pivô e ainda veio aqui, ó, testar o topo anterior. Perfeito isso aqui, hein? Perfeito. Enfim, a partir daqui, galera, não dá mais para ficar pensando em vender índice. E olha como ele acelera. Ele não vai lá buscar o topo anterior? Nossa, que lindo isso. Vai buscar o anterior. Ele faz um ABC aqui corretivo, não veio buscar aqui a região do fundo anterior, que também foi topo anterior aqui, ó. Ó, que beleza. Foi exatamente isso. E aí ele não ficou fazendo umas barrinhas pequenininhas aqui. Eu vou apagar tudo, ó. Ó as barrinhas pequenininhas aqui, ó. Cheia de pavio pra cima, pra baixo. Que no vídeo da semana passada eu falei, ai, que inferno. E o que você vai fazer? Você vai desenhar, vai marcar esse inferno no seu gráfico e vai só aguardar a hora que o mercado passar dele para lá e a hora que ele fizer um movimento de reversão, você vai ver onde que ele vai buscar de novo. O que aconteceu aqui? Um power breakout, né, minha gente? Olha o tamanho dessa barra aqui. Isso com certeza que foi dado pelo horário, né? Subiu, desceu, fez um pivô aqui, subiu de novo, veio buscar a região aqui da groselha anterior, aqui, ó. Ó o inferninho aqui, ó. Um monte de dojizinho. Doji é a casa do pai, onde o mercado sempre volta, o filho sempre volta. Não sei por que eu falei isso. Enfim, aí, galera, o mercado fez um padrãozinho de reversão aqui, não fez? Quem gosta de candle, olha aqui, ó. Ó. Estrelona cadente aqui. Segunda barra vermelha, confirmação de topo. Desceu aqui, perdeu o fundo anterior, veio buscar o fundo da congestão e voltou ali de novo. E aí, o que ele começou a fazer? Começou a fazer uma estrutura de baixa no 15 minutos. Como assim, Marta? Gente, aqui ele marcou o topo mais baixo que o anterior. Aqui, ó, foi quando ele falou pra gente assim, então, galera, cansei de subir, tá? Vamos voltar? E aí ele começou a fazer a outra estrutura, a estrutura voltando, né, pra antes aqui. E aí, quando eu falei pra vocês lá, quando ele fizer o movimento de reversão, espera pra você ver pra onde que ele vai. Lembra o inferninho que eu falei pra vocês traçarem? O inferninho que eu tô falando é esses dojizinhos aqui, ó, coisa chata. Ó, só vou puxar pra cá. Voltou ou não voltou? Ó, fez o padrão de reversão aqui, ó. Tem que ter paciência, né, minha gente? Porque se você vender aqui com stop aqui com certeza já é parcial, né? Visitou o fundo anterior. Então, você teve isso aqui de parcial. Isso aqui, essa distância é o seu risco. Isso aqui, eu vou colocar de azul, tá? É só parcial. Isso aqui tirou você do risco. Você pegou, sei lá, 60% dos teus lotes aqui. Você pode colocar o teu preço no zero, que aqui você toma uma violinada. Ou você pode deixar ele um pouco... Ah, já teria tomado violinada. Eu já teria tomado. Eu não ia deixar o stop lá, não. Tá? É isso aqui. Mas deu outra entrada de venda aqui. Deu outra entrada de venda aqui com stop aqui. Desceu aqui. Testou a regiãozinha groselha anterior. Você já faz a sua parcial. Você não vai descer o teu stop aqui, você vai deixar um pouquinho para cima, que ele fez pullback aqui no topo da congestão. Então, considerando a congestão, tá, gente? Aí você ia colocar o topo um pouquinho, o seu stop, perdão, não é topo. Colocar seu stop um pouco para cima. Porque vocês estão vendo que isso aqui é pullback? O gatilho da venda foi justamente aqui, ó, na entrada do preço dentro dessa groselhona, que é essa faixa esbranquiçada que eu tô marcando aqui pra vocês. Eu vou ter que marcar com setinha, depois eu vou dar o zoom. Olha o gatilho da venda. Olha o pullback. E olha... Óbvio, isso eu não vou marcar. É a linha dessa congestão, dessa faixa. Isso não é coincidência, tá, galera? Isso não é coincidência. Então, observando por price action, o gatilho de venda foi na perda da mínima dessa barra, né? O seu parcial fica no corpo desses dojis aqui embaixo, então ele veio, pegou essa parcial, o seu risco retorno está quase do mesmo tamanho. Aqui fez um harami, então rompendo essa máxima aqui, você já fica ligeiro ali no movimento. E notem que ele subiu aqui, fez um pullback, ele trabalhou bem a região de entrada na venda e voltou depois para baixo e desceu. Desceu foi para onde, ó? Lembra que eu falei do inferninho aqui, ó? Considera essa linha pontilhada verde aqui, só vem acompanhando, ó. Olha onde ele foi. Tá vendo? E o negócio era ter ajustado o stop com a volatilidade. É isso aqui, ó. É disso que eu tô falando. Ele saiu daqui. Ele fez... Deu uma rasgada nervosa ali. Mas ele voltou de novo ali para a região da groselha. E notem que quando ele voltou para a região da groselha, foi difícil de sair. Ele sai... convicto e volta convicto para baixo também. Notem que quando o mercado está trabalhando dentro desse intervalo, tem muito pavio
da mesma amplitude e corpo de candle na mesma amplitude desse pedaço aqui. Então, isso aqui são áreas de valor, onde o mercado ele entra lá e fala, eu acho que é por aqui mesmo, acho que estamos valendo isso aqui, entende? Então, aqui, ó, aqui o mercado já começou a repensar. Por quê? Começou a repensar. Bom, tudo bem, pode ser horário, depois do almoço lá, chatinho. Ok, gente, mas ó, depois de um movimento direcional, né? Ele começou a cair, começou a fazer essas barrinhas aí mais amassadinhas, ficar mais lateralizado e ó, o fundo começou a arredondar. Então, se o mercado tivesse continuando ali não tivesse fechado, né? Eu vou marcar isso aqui, ó. Essa linha. Ai, olha que belezinha. A máxima, o topo dessa linha pontilhada aqui é justamente esse topo aqui, ó, que eu marquei com a linha branca. Tá vendo isso aqui? Então, isso aqui também é um divisor de estrutura no 15 minutos. Acredito que se o mercado tivesse continuado, não tivesse fechado ali na sexta-feira, eu já ficaria de olho em compra acima desse 105,065. Para buscar essa região aqui, ó, do 105,790, 105,800, depois o 0,45 e depois a região aqui do 106,450, que é o topo dessa grande congestão esbranquiçada aqui para o índice futuro. Tá certo? Então, a movimentação que eu esperaria para o índice nessa continuação seria alguma coisa assim. Pois vira aqui eu não sei o que ele faria não, tá? Mas eu acreditaria aqui num teste dessa região do 106,5 aqui. Tá certo? Que daria um nosso Ibovespa ali na casa do 104,5. Aqui eu esperaria alguma formação, alguma coisa assim cheia de pavio, tipo isso daqui. Um retorno para dentro dessa parte esbranquiçada. Eu arriscaria uma venda aqui ou na metade desse movimento ou um pouquinho mais para baixo, com stop para fora, acreditando aí numa retração mais longa, até a linha do 107, talvez 108 ou quem sabe o 109,400, que seria justamente o nosso Ibovespa lá na linha do 107, alguma coisa que eu comentei com vocês. Tá bom? Então, dito isso, tá aqui a minha expectativa de movimentação altista para o índice futuro na sessão de segunda-feira. Lembrando que o que pode fazer tudo mudar, obviamente, é o impacto do que estiver acontecendo lá fora. Nesse momento a gente tem aqui, ó, futuros norte-americanos trabalhando na estabilidade, com leve variação positiva, enquanto na Ásia, leve variação negativa. Vamos ver para baixo o que poderia rolar? Olha como entrou dinheiro aqui, ó. Suporte, tá vendo? Volume no preço. Gente, outra coisa aqui que também é bom de olhar. Quando ele está fazendo distribuição, né? Que é pico de volume, informação de fundo. Vou repetir, ó. Ele cai e o volume sobe, né? Muito dinheiro saindo aqui. Aí você vê uma formação de um fundo. Opa! Um fundo no mesmo nível ou às vezes um pouco menor e o volume de dinheiro, ó, ele não conversa com a movimentação aqui. Daí você fala, ops, divergência de volume. E aí vocês notam o quê? Que no movimento... Tudo bem, tá, gente? Tem que reconsiderar a questão do horário. Uma sexta-feira, final de sessão, ok. Mas aqui, ó, quando o índice saiu desse caixotezinho aqui, dessa congestão, tá vendo que esse tiro que ele deu aqui em cima, ó, entrou um pouquinho mais de dinheiro do que a média que estava acontecendo ali anteriormente. Então, um pouquinho mais. Lembrando que era final de sessão, blá, 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 blá. Tá bom? E ele veio buscar aqui o segundo pedaço mais negociado do dia como resistência natural aqui, disso aqui de acontecer. Tá certo? Então, a movimentação que eu tô esperando do índice futuro para cima é esse. Agora, se ele for para baixo, eu não tenho aqui tantos indícios assim no 15 minutos de que eles... Tá, bom, calma. Deixa eu reconsiderar a frase. Ele está dentro de uma estrutura baixista, tá lindo demais. A questão é que o lugar onde o índice está agora me coloca uma venda com risco-retorno não muito atrativos. Por quê? Porque se o mercado estivesse continuando, eu gostaria de vendê-lo. Se ele viesse fazer essa retração, eu pensaria numa venda por aqui, tá? Ó. Por aqui. E aí eu colocaria meu stop uma frequência e meia, mais ou menos, ou aqui acima do topo, que é bastante coisa, hein? Acima do topo anterior, mas para pegar uma parcial aqui no mínimo.
tá? Só que aqui entrou muita... Olha quanto de dinheiro que tem aqui, ó. Então, se o mercado fizer essa movimentação aqui, quando chegar aqui, provavelmente essa galera toda que defendeu aqui vai continuar defendendo. Vai continuar defendendo. E aí, isso não deixa a venda ela tão apetitosa assim. O apetite mais gostosão mesmo vai ficar na perda dessa mínima aqui. Se o índice fizesse alguma coisa nesse sentido, assim, ó. Galera, eu ia querer vender retração, não ia vender rompimento, não. Imagina eu vendo esse rompimento aqui, ele vem e faz assim, rasga ridículo, tipo, vem aqui, ó, num suporte intermediário, aí ele volta, rompe o troço pra cima e Deus me livre. Ah, não. Uma retração. Esperaria uma retração com certeza. Eu ficaria mais de olho em possibilidades de venda nessa região entre 106,5, esse pedaço aqui, ó. Ficar ligeiro para venda nessa região aqui, tá? É isso aqui. Beleza? Ah, mas chegou aqui, ele não fez cara de que era para vender. Tipo, você não vai deixar sua venda posicionada lá só porque eu falei que ali o negócio pode ser interessante para vender. Porque nós, gente, que estamos fazendo análise aqui, o que importa para quem faz análise discricionária, como essa que eu tô fazendo aqui? Importa como o preço chega lá também. Não é só ele chegar lá, né? Uma coisa é ele chegar lá... Peraí. Vou pegar outro negócio aqui. Aqui. Tirar esses desenhos. Esse troço aqui do Profit, não sei não, viu, gente? Que a gente aqui, ó, vem aqui e fala, aplica somente no layout selecionado. A gente rabisca em um, ele rabisca em todos. Tá estranho isso aqui. Mas tá bom, vou apagar tudo aqui, ó. Uma coisa é ele chegar nesse patamar onde tem essas bolinhas brancas aqui, assim. Vai, tá bom, vai abrir o guepadinho ali, ele faz um trocinho assim. Aí ele faz um negocinho assim. Dá uma repensada na vida, ele vai... Aí ele faz um troço assim, ó. Uma barra desse tamanho aqui, com essa força aqui, eu vou vender? Eu não vou, né? Eu não vou, né, gente? O que eu vou fazer? Ou eu espero ele dar uma passada, uma visitada no outro patamar, onde acredito que possa ser mais interessante para o mercado, que seria isso aqui, ó. E aí aqui fica a venda, fica mais caro, o stop fica mais barato, certo? Que tá mais perto do topo aqui, onde tem que estopar a operação. Se a gente puxa essa linha para cá, olha lá, ó. Era bem daqui que eu ia pegar mesmo, belezinha. Ó, onde foi o gatilho, lembra daquela venda que eu falei pra vocês que deu stop ali anyway. Tá vendo isso aqui? Então, se ele vier pra cá, aqui ainda fica mais bonito ainda de vender. Não era isso que eu ia fazer não, eu queria desenhar um negócio. Aqui, ó. Aqui fica mais bonito ainda de vender. Só que depende de como ele chega, um coração. Só que depende de como ele chega, né? Não é só ele chegar aqui. Aí se ele chegar aqui e ele começar a fazer um negocinho assim, ó. Deixa um pavio. É um pavio, tá? Era pra ser um pavio. Ele dá uma rasgada ali, mas ele deixa um pavio. Aí ele começa a fazer umas barrinhas com um corpinho pequenininho. Aí você fala, resistência. Tem alguma coisa que garanta que eu vou fazer a venda mais bonita do dia aqui? Óbvio que não, né? Renda variável varia, não é, minha gente? Mas é mais fácil, mais gostosinho vender uma resistência com um stopinho assim, tipo desse tamanho. Ó, vamos supor que eu tenha vendido aqui. Fiz a minha venda aqui, tá? O meu stop tá aqui, ó. Um pouquinho pra cima aqui do topinho anterior. Se você quiser ser um pouco mais conservadora, tomar mais risco, você vai deixar teu stop aqui em cima. Só que aqui eu ficaria frustrada de colocar o stop, porque aqui também tem um outro topo, uma regiãozinha ali que ele pode bater e fazer a curva. Então eu prefiro aqui, ó. Prefiro pagar meu stop por aqui mesmo. Mais curtinho aqui. Tá certo? Fazer minha parcial aonde? Onde, teoricamente, eu teria entrado na primeira, né? Se ele não tivesse rasgado ali o negócio pra cima. Aqui eu faço a minha primeira parcial. Nesse caso aqui eu não moveria o stop, porque a diferença tá muito pequena, muito grande aqui pra tomar violino. Aí o que eu ia esperar? Se ele fizesse isso aqui, ó, tá vendo essa barrinha vermelha aqui no meio? Eu ia esperar aquela retração até esse pedaço aqui. Outra parcial aqui, pegar meu stop, descer, aí coloca o teu stop onde ficar confortável pra você, onde você acha que você vai ser feliz se pegar o stop e tá tudo certo, tá bom? E aí acreditar numa descida até
ou a mínima do dia, o fechamento do gap ou o fundo anterior. E aí só fazendo gestão de risco da movimentação, tá bom? Então isso aqui é a minha simulação hipotética de uma movimentação no índice futuro, considerando uma volatilidade mais ou menos, um gap mais ou menos também, no caso de uma abertura altista e uma continuação de movimento para cima, considerando que isso aqui é uma retração, tá bom? Desse imenso movimento vendedor que o índice vem fazendo, olha lá. Eu só peguei aqui um gráfico de 2 de dezembro para frente, eu já consigo ver um índice saindo lá de 115 mil para 104 mil. Pelo amor de Deus, eu tô pegando só uma retração. É óbvio que se eu venho pro gráfico de 1, 2, 3 minutos, que vocês sabem que eu gosto aqui de olhar, o cenário é outro, a perspectiva é outra, né? Você fala, nossa, isso aqui é uma puta de uma reversão. Power breakout aqui, o negócio saiu dessa consolidação, fez um suporte aqui, saiu daqui, veio e vamos que vamos, só nos pivôzinhos ali pra cima, tá certo? Então vamos com muita calma aí nessa hora, beleza? Acho que é isso. Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguma coisa. Pedaço aqui também, ó. É assim que fica tudo rabiscado meus gráficos, gente. É isso. Se ele é briguepado para cima, tá, gente? Eu acredito numa descida do índice para visitar essa congestão aqui. Lembrando que é muito comum o mercado visitar a última região consolidada da sessão anterior. Para índice, para dólar, isso é bastante comum, tá? Então eu não ignoraria essa congestão aqui no final da sessão, porque se o índice ele é briguepado para cima, mas não convicto na movimentação altista, se ele começa a descer aqui, ó. É um pedaço que eu já ficaria ligeira para entrar comprando com stop curto, com a mesma mentalidade que eu fiz desse negócio da venda ali aqui em cima para vocês, tá? Então, assim, ele abriu guepado para cima, então, beleza. Você considera que ele abriu achando que ia subir, aí ele não aguentou, desceu. Lembrando que tem que observar em como ele chega até lá, né? Uma coisa é ele chegar assim, outra coisa é ele chegar assim, né? Então, observar em como a movimentação acontece, o volume de dinheiro que acontece, o quanto tempo ele negocia em determinada faixa de preço. Se você tiver os olhos um pouco mais treinados no Times and Trades, você começa a observar o tamanho dos blocos de ordens que entram em determinado preço. E aí você consegue ver quem está agredindo, está rolando aí deslocamento de preço ou não, e você consegue entender se o mercado está acumulando ou distribuindo, bem como identificar a origem de movimentações, e assim você consegue entender se daquele preço os robôs vão começar a defender compra ou vão começar a defender venda, tá bom? É isso. Para baixo, então, para o índice futuro, gente, o que eu tenho aqui de suporte, né? Eu vou traçar... Apagar essas linhas. Eu não vou apagar essas linhas, que todas essas linhas aqui são relevantes para os estudos, tá, gente? Que são as linhas que nós traçamos nos estudos da semana passada. Eu posso fazer alguns ajustes aqui, ó. Tipo aqui. Ó, tô pegando essas duas linhas aqui, marcando o topo e o fundo da congestão, que eu falei para vocês, ó. Da congestão do final da sessão. 3635, esse fundinho aqui, não ignorem. Não ignora não, que a saída dessa faixa azul, galera, mas abre um espaço para vala que eu vou te falar, hein? Nossa senhora, esse fundo azul aqui... Esse fundo azul aqui é outro divisor de estrutura. Ele aciona uma outra estrutura vendedora no índice. É um negócio. Ele é praticamente o pivô do negócio ali acionado. Vou colocar mais limpinho aqui. Ele é 11,8 mesmo do pivô. Esse aqui é o pivô, tá, gente? Ó. Topo,
topo mais baixo. O fundo entre eles é o gatilho, tá certo? Ó. Então, o que significa? Que este tamanho aqui, ó, este tamanho aqui é igual a este tamanho aqui. Esse, tá? Onde parou aqui, ó. Ó, fez um fundinho aqui, ó. Aí ele deu uma respiradinha mísera e desceu e veio o quê? Fez o 11.8 aqui também, que é treta, famosa região do violino, que é o fundo daquela congestão zona azul que eu marquei pra vocês. E aqui ele começou a falar, ai, cansei. Fez um nano pivôzinho aqui. É um nano. Olha isso, nano pivô. E Elliot. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. 1, 2, 3, 4, 5. A, B. 3, 4, 5. Olha isso. Tá bem... 1, 2, 3, 4, 5, C não. É A, B, C, D, E. É isso aí. Bom, gente, acho que pro índice é isso, né? Vamos ver, eu não falei as minhas expectativas para baixo? Falei no Ibovespa, o 102,755, que daria o nosso índice no 100... Ah, não, já deu. Tá, peraí. E aí eu tenho aqui projeções do pivô. Eu vou considerar aqui 150 em 101,720. Que daria o nosso Ibov lá no 99 alguma coisa. E o 161.8, que dá justamente ali o 101.110. Que dá ali, o 109, praticamente o 109 redondo do nosso Ibovespa. E seria o cenário do bonito aqui, perdendo o fundo da semana passada, esticando aqui até a linha dos 100.064, ou mais ainda, vindo buscar a linha dos 98.200, 98, 99, 100.000, 100.200 pontos aproximadamente. Eu vou marcar aqui, ó. 285. Só a referência, tá, gente? Não foi exatamente esse o preço que fechou, foi 286 uns quebrados. Só para pegar minha linha de referência aqui. Eu vou destacar essa linha, que na minha opinião, desses suportes que a gente vê aqui, esse aqui é mais relevante. É isso, mas eu gostaria de ver alguma retraçãozinha a mais aí nesse Bovespa. Mas não sei se vai rolar, não. Até porque, né, a gente tem que entender aí o que o mundo vai sentir amanhã de manhã, certo? É recessão, é preocupação aí com o aumento de taxa de juros, é fuga de capital saindo de bolsa, indo para renda fixa, né? Estados Unidos pagando bem pra caraca em dólar lá fora, enfim, essas coisas todas. E é isso, deixa eu ver aqui o IFNC. Nossa, eu não sei nem quanto tempo faz que eu tô fazendo análise aqui já. O índice do setor financeiro, vou colocar... 60 minutos tá bom. Vou colocar o diário. Bom, gente, vocês estão vendo como parece aqui o gráfico do Ibovespa? O índice do setor financeiro aí me parece que vem um respiro. Deixa eu ver no... Olha, não é que tem, assim, uma divergência que você fala, IFR diverge. É que assim, né, tá um pouco mais suave a inclinação da curva. Aqui a gente tem um IFR, assim, com um suporte mais ou menos inclinadinho para baixo, mas no preço, né, tá bem diferente aqui a inclinação da coisa. E aqui também a gente já tem barras de indefinição acontecendo. Deixa eu dar uma olhada em YouTube e depois Banco do Brasil. Bom, gente, vocês lembram dos estudos aqui de YouTube da semana passada? Se você não lembra ou não assistiu, a minha sugestão é que você dê uma passada nos vídeos que ficaram de estudos de Ibovespa da semana passada, que eu comento esse gráfico. Durante 2 dias eu comentei, inclusive antes do preço chegar aqui nessa caixinha azul aqui que está desenhada, eu comentei ali. Então, entendendo que Itaú já chegou dentro dessas caixinhas azuis, que são regiões de preço onde são possíveis formação... Região de inflexão da curva, tá? O preço bate ali, ele tende a fazer a virada da curva para fazer uma retração, não necessariamente a reversão total da tendência, mas uma retração. Então, se amanhã
Itaú começar a trabalhar acima da linha dos R$ 23,82, eu acredito numa retração do papel até a região dos R$ 24,69, R$ 24,70. Ali eu já ficaria esperta para abrir uma venda com stop curto e tentar pegar de novo o retorno do papel para essa casa dos 23 e alguma coisa, 23,5, tá bom? Se acontecer isso na movimentação durante o dia e se mantiver essa movimentação altista durante o dia, grandes chances de outras ações de setor financeiro também, bancos, Banco do Brasil, Itaúsa, Santander, enfim, fazerem o mesmo movimento, porque são ali do mesmo setor, e aí isso acaba também dando suporte para o nosso Ibovespa, e ele tende a fazer aquela movimentação que eu comentei para vocês ali para cima, quando eu desenhei tudo, e só voltar o vídeo que vocês vão ver a movimentação esperada ali, se for para cima, tá? Lembrando que é só uma hipótese, que não tem bola de cristal e que o mercado amanhã vai fazer o que ele quiser. Tá certo? O que é o nosso papel aqui? Observar as possibilidades dentro do que a gente tem de conhecimento até o presente momento e tentar trabalhar de uma maneira inteligente as movimentações possíveis para tentar tirar dinheiro do mercado. E sempre gerindo risco, que o risco e o custo são inerentes, tá? Eles vão estar lá, você querendo ou não querendo, entrando comprado ou vendido, custo e risco tá lá. Tá certo. E caso Itaú não se segure dentro dessa caixinha azul, provavelmente ele vem fazer groselha um pouco mais para baixo, no nível um pouquinho mais para baixo, ali na linha dos R$ 22,60, R$ 22, R$ 21,90 por ali, tá bom? Para ele correr mais liso, ele tem que perder esse fundo anterior lá no 21,64, que aliás, se ele for no 21,64, coisinha linda. É muito técnico esse movimento baixista, tá bom? Ele só não tá com cara agora que ele vai descer. Ele ainda não confirmou formação de fundo, mas ele confirma se ele romper amanhã, se romper a máxima de quinta-feira, tá certo? Se romper a máxima de quinta-feira, ele confirma uma formaçãozinha de fundo aqui no gráfico diário, e aí abre espaço para uma retração até a linha do 24,60, 24,90, talvez aqui possa fazer um pullback nessa linha rompida aqui desse pivôzinho aqui, tá vendo? Ó. Um gapzinho ali também, ou ainda puxar até a linha do 25,36, que foi suporte de uma pequena congestão durante essa descida aqui de Itaú. No caso de uma descida ali 21,88, 21,64, depois a gente tem que buscar lá no passado os outros suportes, vou marcar aqui 21,64, ele pode dar uma segurada no 21,20 e depois nessa outra linha de fundo aqui na região dos R$ 20,90, belezura? Então já temos aí o cenário para cima e para baixo. Vamos olhar o IMAT, que é o índice de materiais básicos. Vamos ver se é. Parece uma figura harmônica, mas não é. Ele tinha que subir a retração aqui, pelo menos até o 38. Não subiu aqui, não. Tá bonito. Tá legal. Bom, o índice de materiais básicos aqui tá que força, hein? Mas aqui a gente já tem uma divergência. Os topos aqui, eu vou colocar alinhado, tá? Mas aqui, ó, no IFR, tá vendo? Que o IFR já dedurou ele ali para baixo, né? O gatilho, onde que foi? No Price Action. O gatilho foi a perda dessa mínima aqui, ó. Suporte imediato aqui nessa região do 660. Depois aqui, ó, no corpo desse doji vermelhinho. Depois aqui. Nossa, tem vários suportes intermediários, mas assim, parece que tá virando para baixo mesmo, hein? Mas tem que esperar, tá, gente? Porque o mais importante é que ele se segurar, para quem tá comprado, no caso, ou para quem acredita na sustentação aí desse índice, ele tem que se manter acima do 5,686. Vamos olhar Petro, depois Vale, PetroRio e encerramos. Petro. Gente, ela tá numa big estrutura baixista, já perdeu LTA. Nossa, olha isso. Quadrante da vala mesmo. Estou ali um suportezinho. Se continuar descendo, tem um aqui. Aí tem um aqui. Ó, vocês estão vendo isso aqui, gente? Que legal.
Ó. São todas linhas bipolares, ó. Aqui também, ó. Muito legalzinho, né? Ó. Enfim. Petro tá aí numa estrutura baixista, não deu sinal ainda de reversão. Deixou um pequeno pavio ali no gráfico semanal, muito parecido com o nosso índice, né? Tem muito o que falar. Se perder essa linha dos R$20,50, é 19,25, 19,20 para Petrobras, hein? Semanal, né? No gráfico diário, ficou com uma carinha ali de quero retrair. Essa retração de Petro aqui vindo até a linha dos 24,33 ou até a linha aqui dos 25,90, 26 e 25,90 para 26,66 tem bastante coisa. Vou marcar 25,95 por ali. Pode ser um bom ponto aí para ficar ligeiro em formação de topo, tá? Petro tende a ficar com uma retração um pouco mais forte. Como assim? Acelerar o movimento de alta no curtíssimo prazo, na minha opinião, acima dessa região aqui dos 26,80, tá? Até lá é só respiro. Se começar a entrar comprador ali pagando para cima dessa região de topo ali no gráfico diário, eu mudo de ideia e aí eu começo a acreditar em Petro voltando a trabalhar acima do 28,5 e de 28,5 para R$31 num pulo, tá bom? R$31 foi um preço bastante negociado aqui ao longo deste ano, portanto, uma região de resistência bastante relevante. Tá bem afastado também, né? Não sei que milagre a gente vai ter que ter para o negócio subir ali, enfim. Bem que com a volatilidade atual, né, gente? É isso. Então, falei de PetroRio. O que mais? A gente vai olhar o que, gente? Mercado lá fora, né? Nossa, que bonita. Papel bonito de olhar. Bom, aqui a gente tem um canalzinho de baixa, não vamos ignorar. E aqui a gente tem um canalzão de alta, né? Também não vamos ignorar, certo? Gostaria de colocar aqui que foi testado 2 vezes. Aqui foi testado, mas... Olha o quadrante que ele tá... Nossa, eu adoro isso! Olha o quadrante onde ele tá aqui, gente, na divisão no truncamento de 2 estruturas aqui. O começo de uma estrutura baixista e a continuação de uma estrutura altista. Não tem divergência aqui. Acima de 35,90. Ah, acima de 36 fica bom, hein? Aí eu começo a acreditar em papel indo mais pra cima. Testar a máxima ali. 37,50 também é importante aí pro papel. Continuar descendo é R$30,80 e depois os R$29,10. Essa região desse topo aqui, ó. E é isso. Acho que é isso, né, gente? Eu aqui não falei de dólar. O nosso vídeo vai ficar super longo. Bom, gente, o dólar é o seguinte. O dólar tá uma zona. Quando a gente olha aqui no gráfico um pouco... Deixa eu colocar o semanal. Quando a gente olha o gráfico semanal, você fala, meu pai amado. Eu falo, meu pai amado, Deus me ajuda. O que é isso aqui? Que zona é essa? É isso. Isso aqui é o dólar, né? O que tá acontecendo, gente? Olha como ele tá difícil, na minha opinião, de trabalhar, né? Ele tá mastigando aqui, ó. Esse miolo aqui. Nossa, que horrível. Tá vendo que isso aqui, ó. Essa divisão de estrutura aqui desse pivôzão. Feio esse pivô, hein? A retração foi muito grande e a projeção dele foi horrorosa. Essa região aqui tem uma resistência muito importante aqui no curto prazo. E notem que o dólar, ele chega nesse patamar e ele volta, mas ele não volta liso, ele volta tossindo, ele volta meio engasgando, assim, é muito chato. Ele faz um paviozão, uma barra imensa para cima, uma barra imensa para baixo, daqui a pouco ele faz uma barra dessa. Tipo, o padrão do dólar agora é não ter padrão. Então, tá difícil de encaixar alguma coisa aqui. De toda forma, vocês já conhecem o meu gráfico, todas essas linhas pontilhadas verdes são divisores de estrutura. E o dólar, ele está trabalhando acima dessa grande linha pontilhada verde, que é uma estrutura de longo prazo, e também trabalhando acima dessa outra linhazinha pontilhada um pouquinho menor, mais fininha aqui, que é um divisor de estrutura num prazo um pouco mais curto. Então, sim, na minha opinião, o gráfico ele está dentro de uma estrutura altista, portanto, a predominância de força compradora de uma maneira geral,
legal, mas ele está dentro de um longo intervalo muito volátil, muito difícil de trabalhar, porque ele não confirma os movimentos. Como assim? Ele rompe os topos e não se afasta, e ele rompe os fundos e não se afasta também, contudo ele não perde suportes importantes. Ou não perde o suporte mais importante, no caso, que é isso que eu tô querendo dizer. Tá bom? Então temos aqui uma faixa de resistência no dólar entre o 340 e o 368. E depois mais para cima a linha do 391. 364, 371 são pontos bastante testados no intradiário, portanto prestem atenção e anotem no gráfico de vocês, se vocês quiserem isso aí. Inclusive, na semana passada foram pontos bastante... 64 era rejeitado, tá? Mas... a caminhada do 56 até o 54 era bastante líquido, tá bom? Mas para cima, então, ficar de olho ali nessa linha do 391, que desse 91,5. De 91,5 para cima, ali se começar a entrar compra, o movimento deve acelerar e aí eu acredito em formações de barras muito convictas para cima, levando o dólar para a linha ali do 5442, quem sabe o 5471. Ou ainda a linha dos 5,517, tá bom? E 5,51, quase 5,52 de dólar futuro, hein, minha gente? Ah, meu pai amado, tá bom? Então é isso. O dólar, na minha opinião, tá mais difícil de trabalhar. Considerando que ele tá em estrutura de alta, eu fico mais confortável buscando aí rompimento de pivô de alta, consolidação de suporte com stop mais curto nas compras, enfim. Não significa que não dá para operar vendido, tá? Só que tá mais difícil, na minha opinião. Os stops estão ficando longos. Deixa eu ver na frequência do dólar. 3,5... Não, tá bom isso aqui. 3,57, mas... 3,5 3,5 não é ruim de trabalhar, gente. Acontece que a velocidade com que ele tá andando 3,5 é muita coisa. Por que eu tô falando que o dólar tá sem padrão? Porque ele emenda movimentos de... Óbvio que emenda, né? Ele não tá parando, enfim. Ele faz um pedaço longo no tempo de barras de indefinição com volume baixo e pouco spread entre abertura e fechamento. Do meio do nada começa a aparecer umas barras gigantescas. E aí a frequência muda, e aí o 3,5 já perde a utilidade, na minha opinião, para ser usado aí como referência de stop. Mas ele pode ser referência aí para você pegar um scalp, por exemplo, só que não faz sentido o seu stop ficar menor do que 7 pontos, 7,5 pontos ou 8 pontos, né? Que tem que ficar para fora da volatilidade por aquele motivo que eu falei para vocês, né? Enfim, é isso. Agora aqui, ó, vamos ver. Vamos dizer que o mercado estivesse continuando, o que eu esperaria para esse dólar? Esperaria um enrosco por esse pedaço aqui, que foi exatamente ali o que ele fez. Olha lá. E esse pedaço aqui, gente? Porque aqui, né? Olha isso aqui. E notem que bonito. Deixou ali, ó. Na divisão do troço. E aqui, isso aqui, ó, é área de rejeição, tá? Isso aqui não é área de valor. Por isso que eu deixei para fora do retângulo. Ah, Marta, como você sabe que é área de rejeição? Mas, gente, pela amplitude das barras, pela velocidade com que ele pega ali para cima... Estranho esse som. Pela velocidade que ele pega a subida quando ele sai desse retângulo e pela velocidade também com que ele volta. E notem que eu tenho aqui uma área de valor aqui intermediária e olha a faixona vermelha ali, como ela é relevante também, tá? Então aqui é uma área mais importante, onde os players tendem a defender as suas posições. Caso aqui, né? A gente vê bastante defesa de venda aqui, né, minha gente? O negócio sobe aqui, começa a fazer topo aqui dentro, não tá difícil de voltar. Então é isso, tá? Isso que a gente tem que prestar atenção aqui. Então, essa faixa vermelha aqui, muito cuidado com posição comprada se o preço estiver dentro dessa faixa vermelha. Tá certo? E o negócio é a gente ficar de olho aqui, observar, ver se a gente consegue pegar scalp, olhar fluxo também, que ajuda bastante. E, cara, agora assim, padrão, gente, vou falar pra vocês, tá difícil, viu? De repente, pegar uns micro movimentos aí no gráfico de 1 minuto pode ser mais interessante. Tipo, era isso que eu fazia também em 2000.
16, 17, 18, 19, 20. Era só isso que eu fazia. 20 não, né? Deu pandemia, o negócio mudou tudo. Ficou muito mais legal, inclusive. Aqui, ó. Não tem um pivôzinho aqui? Tem. Aí é venda, né? Stop. Você pode colocar o objetivo aqui. Veio. Vai. Veio, inclusive fez o pullback aqui e desceu de novo. Qual é o pivô de reversão? Veio numa sequência de queda. Fez o primeiro fundo mais alto. Marcou o topo entre eles, gatilho. Gatilho de compra, stop, objetivo, onde estava o topo anterior, aqui, ó. Daí você sai aqui, né? Você vai fazendo parcial no meio do caminho, vai subindo stop, e aí que vai o negócio todo. De repente, num minuto, rola alguma coisa nesse sentido. Onde que a gente tem que tomar cuidado? Nessas movimentações aqui, ó. Tá vendo que ele rompe essa congestão para cima, ele volta, ele começa a negociar um pouco para baixo aqui da marcação da congestão, aí ele volta de novo, ele sai um pouco da congestão, ele volta, vem pro fundo da congestão. Isso aqui é horrível. Isso é horrível pra gente. Então, isso mostra pra gente que a gente tem que tomar cuidado aí, principalmente para saber quando usar ou quando não usar a frequência scalp, tá? Na minha opinião, a frequência scalp ela tem que ficar... quando a movimentação do mercado tá assim, você usa a frequência scalp para fazer parcial e aí fazer o ajuste do seu stop. Porque se você entrar simplesmente aí colocando o stop de 3,5, são grandes chances aí do negócio acontecer. Qual que é, então, a melhor solução? É fazer uma análise mais minuciosa e talvez até esperar mais para a qualidade do padrão acontecer, a qualidade ideal do padrão acontecer num lugar mais importante do gráfico, onde a chance de tomar o stop fique menor. Então, a melhor chance que temos de evitar uma violinada, gente, ou de um stop muito longo, é otimizar o ponto de entrada. Ponto ótimo. Onde você olha e fala, cara, esse é o melhor ponto de compra, ou esse é o melhor ponto de venda. Por isso que eu faço aquelas divisões de estrutura que eu falo, aqui pode ser o melhor ponto de venda, é o ponto mais caro. Por que é o mais caro, né? Porque a gente quer vender caro e comprar barato, certo? Então, o melhor ponto de venda, aquele que me oferece o menor risco para o melhor retorno, tá certo? O dólar, na minha opinião, está mais desafiador de fazer esse tipo de análise, justamente porque tá difícil de encontrar um padrão. Você encontra vários padrões aqui, mas eles não se repetem com regularidade para você acreditar que ele vai fazer isso. Então, o dólar está mais desafiador para mim e até por isso eu não tenho boletado muito dólar. Olha outra divisão de estrutura aqui. Bateu e voa. Gente, quanto mais curto o respiro do pivô, mais forte ele é no rompimento, tá? Ó, foi. Aqui deu legal, hein? O risco-retorno. Aqui ficou bem legal. Pullback e indo, ó. Nossa, maravilha. Aqui foi bonito. Aqui já passou. Quando passou, fica bonito. Mas amanhã eu vou ficar mais atenta aí também com essas movimentações de dólar. O Ibovespa tá uma gracinha, gente. Tá parecendo uma bailarina coreografada. É isso, tá bom? São 9h18, meu Deus, eu não sei nem quanto tempo que eu tô fazendo essas análises aqui. Eu vou encerrar aqui e vou começar outra, vou falar de commodities, criptomoedas e aí de repente eu pego um índice gringo, vamos olhar lá fora, vamos ver como é que tá lá fora, tá bom, gente? Um beijo, boa noite, bons estudos. Comenta aqui também no vídeo se vocês gostaram, se vocês concordam, se eu deixei passar alguma coisa, se ficou alguma dúvida, beleza? Vamos trocar ideia e vamos ver o que rola amanhã, segunda-feira, dia 19. Tchau!